enfim, e, consequentemente, a mãe tem que trabalhar, tem que ter outras atividades que não seja ser responsável pelo lar, como a gente espera numa família tradicional. Nesse sentido, quando a gente fala da escola, né, eu acho que nesse caso o Estado tem que se intervir na educação da criança, seja em vários determinados pontos. O senhor, por exemplo, vem da região Nordeste, e nesse sentido, eu acho que, falando de democracia, até liberdade, que o senhor prega como cristão, que o senhor comentou agora há pouco, a sociedade, no geral, escolhe seus representantes a partir de doutrinas, inclusive, cristãs. E, nesse sentido, eu elegendo meus representantes e tendo lá do Estado, concordando ou não, mas tendo do Estado pessoas que criam essa cultura, aí seja de cristianismo, seja de qualquer outra doutrina, já a sociedade já não deu o recado de que ela quer que aquilo seja passado. Deve fazer, é o que faz. Eu concordo com o senhor. A paz que estão usando as suas palavras, colocando os filhos na escola como se fosse um depósito. O que eu tô dizendo, ei, não coloquem seus filhos na escola como se fosse um depósito. São vocês que devem educar. É isso que eu tô dizendo, tá entendendo aqui, ó. Quem deve educar são os pais. É isso que eu tô dizendo. Mas eles educam. É isso a questão. Deve fazer, dever, perder. É um conteúdo todo mundo está fazendo. Parece que tolerância tem a ver com dizer que o direito que eu tenho de levar minha vida da forma que eu quiser, o senhor tem de levar sua vida da forma que eu quiser. Obrigado. Meu intuito é que todo mundo venha. Eu tô aqui escolhendo aqui, mas o intuito é que todo mundo venha. Meu nome é André Dutra, tenho 46 anos e trabalho com comunicação. Professor, como está o senhor? Como é seu nome? André, prazer, André. Antes de partirmos para o vídeo, eu gostaria de 1 minuto da atenção de vocês. Essa é a nossa lojinha Vende Shop. Nela vocês encontram alguns produtos personalizados de diversos tamanhos e cores diferentes, como bags, camiseta infantil, canecas, posts, bottoms, ímãs e baby looks. Vale lembrar que todos os produtos da nossa loja são feitos com algodão sustentável, garantindo sustentabilidade com ética para promover melhorias sociais, ambientais e econômicas. Toda compra que vocês fazem gera impacto socioambiental positivo em nossa comunidade. E não menos importante, parte do nosso lucro de cada produto é direcionada a algumas instituições, como, por exemplo, o Hospital da Baleia, um hospital público localizado em Minas Gerais, conhecido por sua atuação na área da oncologia, tratamento de câncer, e por ser referência estadual em ortopedia e oncologia pediátrica, assim como o Instituto Entre Irmãos, Instituto à Margem, ONG que transforma vidas através de ferramentas que desenvolvem pessoas em situação de vulnerabilidade social, ofertando educação de qualidade, inclusão social pelo esporte e cultura, defesa de direitos e qualidade de vida. Clica no link do primeiro comentário fixado e não se esquece de deixar seu like, curtir e compartilhar. E vamos pro corte. Quem deve educar são os pais, não a escola. É ele? É porque ele tá aqui, né? Eu sei que era o... Eu sou o Jean, tenho 31 anos e sou supervisor de esporte técnico. Hoje, a gente vive um cenário onde o país, no geral, acho que tem muitas falhas, né? E quando a gente fala de família, né? Fala sobre os pais, por exemplo, quando a gente fala de família tradicional brasileira, eu acho que o conceito se deturpou muito. Eu acredito nesse conceito. Eu tive uma família que é considerada nesse conceito tradicional e sou líder de uma hoje. Porém, quando a gente olha para o cenário brasileiro, a gente fala que muita da família tradicional hoje são uma mãe solteira, né, que o pai abandona a criança de alguma forma, abandona a mãe, enfim, e consequentemente a mãe tem que trabalhar, tem que ter outras atividades que não seja ser a responsável pelo lar, como a gente espera numa família tradicional. Nesse sentido, quando a gente fala da escola, né, eu acho que nesse caso o Estado ele tem que se intervir na educação da criança, seja em vários determinados pontos. O senhor, por exemplo, vem da região Nordeste, que é uma região onde tem muita, por exemplo, natalidade, né, de crianças. Mortalidade? Não só mortalidade, mas muita natalidade nasce muito. Perdão, eu quis dizer gestantes, né, que são crianças, né, abaixo dos 14 anos. Eu acho que isso muito por conta da falta de educação que essas crianças têm. E hoje, em cenários de favelas, né, acontece muito isso. E muito por conta, às vezes, até porque a mãe, além de ter que trabalhar, ela está castigada por uma escala 6x1, por exemplo, né, que vai fazer ela ficar menos tempo com o filho dela, como antigamente era acostumado, quando a gente tinha esse conceito de família. Nesse sentido, eu acho que o Estado ele tem que se intervir na educação da criança, desde tudo. Até porque, se eu não tenho uma pessoa, uma figura para ensinar essa criança o que é intimidade, o que é sexualidade, não digo ideologia de gênero, mas coisas básicas, né? Que uma pessoa não pode tocar em determinados lugares dela e assim por diante. Então eu acho que nesse caso o Estado ele tem que intervir. O que eu digo é que educar
E educar é exatamente isso que o senhor falou por último, mostrar o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que não é belo. Isso depende da família. Nós não podemos terceirizar isso para o Estado, para a escola. Cabe à escola ensinar português, matemática, física, química, mas cada vez menos tem feito isso. Tem substituído o elemento conteudista por um elemento de doutrinação, aí sim, de moralidade, de dizer como deve agir, sobre o que é certo e o que é errado. A escola não deve fazer isso. Quem deve fazer é a família. Há respaldo, inclusive, constitucional para isso. O artigo 205 da Constituição da República diz que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Então a família deve, a meu sentir, tomar conta dessa parte. O senhor mesmo diz que é líder da sua família, de uma família tradicional. Então cabe ao senhor e às pessoas que estão nessa posição, a meu sentir, como cabe a mim, educar os filhos, mostrar o que é certo, o que é errado, o que ele deve seguir, como ele deve se comportar. A questão da sexualidade deve ser uma educação que provenha do ambiente familiar, porque muitas vezes a escola tem pessoas que têm visões de mundo que são opostas às nossas. Então nós temos que saber que queremos que nossos filhos sejam educados naquela visão de mundo que nós temos. Ao terceirizarmos para a escola essa visão de mundo, nós estaremos correndo o risco dessas pessoas estarem sendo doutrinárias numa visão de mundo totalmente diferente. Deixa eu só dar um dado do que a escola tem feito hoje ao abandonar o conteudismo e querer doutrinar as pessoas. Se eu passar esse dado, eu posso comentar Comente rapidamente para dar tempo para nós dois falarmos, né? O senhor comentou sobre a doutrinação e, nesse sentido, eu acho que, falando de democracia e até a liberdade que o senhor prega como cristão, que o senhor comentou agora há pouco, a sociedade, no geral, escolhe seus representantes a partir de doutrinas, inclusive cristãs. E, nesse sentido, eu elegendo meus representantes e tendo lá do Estado, eu concordando ou não, mas tendo do Estado pessoas que criam essa cultura, aí seja de cristianismo, seja de qualquer outra doutrina, já a sociedade já não deu o recado de que ela quer que aquilo seja passado dentro de uma escola, por exemplo, ou na criação do conteúdo escolar? Na teoria eu concordo com o senhor. Eu concordo com o pluralismo educacional como uma expressão educacional do pluralismo político que está no inciso 5º do artigo 1º da Constituição da República. A Constituição da República, no artigo 1º, no inciso 5º, fala que é um dos fundamentos da República o pluralismo político, cuja expressão educacional é pluralismo educacional. O que é isso? Que tenha uma educação cristã, que ore de manhã, que seja devocional, mas não impede que tenha uma escola islâmica, uma escola ateísta, uma escola satânica, uma escola seja lá o que for. Ter toda essa gama de liberdade. Só que na prática isso não acontece. O MEC, ele tem uma só visão de mundo e é uma visão comunista, sim, do ponto de vista ideológico. E não só isso, o MEC é um monstro. Dos 600 a 700 mil servidores públicos civis da União, dos servidores da União, tirando os militares, que tem em torno de 650 mil, eu devo lhe dizer que mais da metade é do MEC. Mais da metade é do MEC. Quer vir, irmão? Pode vir, venha. Meu nome é Vinícius Pimentel, eu tenho 37 anos e sou produtor audiovisual. Eu estava dizendo que essa estrutura do MEC e mesmo da Unesco, que é fortemente influenciada por Paulo Freire e John Dewey, propõe um método de educação, uma forma de educação, uma visão da educação que não é pluralista, não é democrática, é uma só visão. E o MEC é um monstro. Você veja que nós não investimos pouco em educação, nós investimos 6% do PIB. Isso é, em média, 30% a mais do que a média dos países da OCDE. Não é pouco dinheiro. Talvez o MEC tenha mais hospitais do que o Ministério da Saúde, considerando os hospitais
universitários. E com isso tudo, nós temos hoje crianças que são absolutamente analfabetas. Uma criança com 6 anos de idade tem que ser capaz de ler 60 palavras por minuto. Hoje em dia nós temos aqui no Brasil crianças com 8, 9, 10 anos de idade que não sabem ler absolutamente nada pelo simples fato de que se abandonou o método que funciona, que é o método fônico, por um método global, e que em vez de fazer com que a criança aprenda as sílabas como CAK, VAVA, LOLO, cavalo, coloca a palavra inteira na frente da criança, ela olha para aquilo como se fosse um hieróglifo da Suméria, não aprende a ler. Criança hoje não sabe nem o que é matemática, tabuada então é um horror. Então o que está acontecendo? A escola nem ensinando está, e está querendo só educar no lugar do pai. O que eu defendo é que a escola deve ensinar conteúdo intelectual. Cabe aos pais educar conteúdo moral, conteúdo de comportamento, conteúdo estético, ético, conteúdos de fato de formação do ser humano. Bom, pastor, na teoria é muito lindo isso que o senhor está falando, é muito bonito na prática. A gente vive num país hoje que a maioria das mulheres ou criam seus filhos sozinhos, ou tem um pai tóxico que espanca ela, que o filho é estuprado por pai, por tio, por primo. E aí a gente fala, o pai tem que educar. Os pais têm que educar, os pais têm que ensinar o que é certo e o que é errado. Talvez se não tivesse a escola, essa criança ia crescer, ia continuar esse ciclo vicioso, achando que isso é o certo. Eu concordo que o senhor, concordo ali que o senhor falou que a escola está ensinando menos. Está ensinando menos porque cada vez mais os pais que estão atarifados, ocupados ou que não têm responsabilidade nenhuma para ser pai, usam a escola como um depósito de crianças. Por isso que eles devem assumir a responsabilidade. Mas assumem, pastor? Não, é isso que eu estou dizendo. Mas assumem. Aqui é um conteúdo teoria prescritivo, é o que deve fazer, não é o que faz. Eu concordo com o senhor. Há pais que estão usando as suas palavras, colocando os filhos na escola como se fosse um depósito. O que eu estou dizendo é, ei, não coloque seus filhos na escola como se fosse um depósito. São vocês que devem educar. É isso que eu estou dizendo. Está entendendo aqui? Ó? Sim, quem pastor. deve educar são os pais. É isso que eu estou dizendo. Mas eles educam? É isso a questão. Deve fazer. Deve. Dever é ter de. É um conteúdo do que fazer, prescritivo. É isso que eu estou dizendo. Eu concordo com o senhor, tem que mudar. E parte disso passa pelo primeiro tema, que é a perda da masculinidade também. Eu discordo. Discordo. Tem mulher que é muito mais homem que muito macho aí. Perfeito. Os homens estão fracos, não estão machos mais não. Porque perderam a masculinidade. As mulheres estão muito mais homens do que muito, pastor, do que muito macho, como o senhor está dizendo. O que é masculinidade? Assumir a liderança. Assumir a liderança? É aquilo que eu falei no começo. Liderança, provisão, segurança. Se o senhor está dizendo que tem mulher que é muito mais macho do que muito macho, é porque os homens machos não estão sendo machos. Está precisando mudar. Está precisando assumir a responsabilidade. Se o senhor está dizendo que os pais colocam os filhos nas escolas como depósito, isso tem de mudar. Não pode continuar assim. Eles têm de educar os seus filhos e não esperar que a escola fique. Obrigado, professor. Deus abençoe. Obrigado. Vamos ver não, ali. Eu sou Vertu, tenho 19 anos e sou estudante de gestão pública. Professor, devo dizer, se o senhor não é querendo, mas de todos aqui, foi quem tirou a máscara com mais estilo. Vocês viram? Muito obrigado. Nossa, aí. Bom, vamos lá pro tema, né? Queria que o senhor discorresse sobre esse seu ponto. Quem deve educar são os pais? Por quê? Porque o conteúdo que diz respeito à formação do ser humano, que diz respeito à construção de quem a pessoa é, deve ser dada para a família. A família que tem uma visão de mundo específica. Quando a família entende que a escola deve educar e não apenas ensinar, está terceirizando algo que lhe cabia. O que seria essa visão de mundo que o senhor está dizendo? Cristianismo, islamismo, satanismo, qualquer visão de mundo. O pai é responsável pela sua família. Então, essa visão de mundo que deve ser ensinada aos filhos. O senhor acha que os pais, então, deveriam doutrinar os filhos? Deveriam ensinar o caminho certo, tem uma obrigação de fazer. O que é o caminho certo? Por que a criança, quando cresce, com as experiências próprias, não podem decidir? Para mim, o caminho certo é o cristianismo. Agora, eu lhe digo uma coisa. Se quer ter liberdade, ensine o cristianismo. Porque é só no cristianismo que, de fato, há a verdadeira tolerância.
E se o seu filho não concordar com isso? Você vai obrigar ele a ser cristão? No cristianismo não tem como você obrigar ninguém a ser cristão. No cristianismo, o cristianismo propõe... Tá, tudo bem? O cristianismo propõe um convencimento pessoal, a entrega individual e pessoal de sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem dera fosse assim na prática, né? É na prática. Não é na prática porque a gente tem o cristianismo. Pessoas são transformadas. Eu tenho aqui amigos aqui que saíram da Cracolândia, estão aqui em São Paulo com a vida estabelecida, sua família, seu carro, seu trabalho. Isso é o cotidiano das igrejas cristãs. E se eu te falar que eu sou ateu? Você me viria de outra forma. De maneira... As pessoas tratam as pessoas de outra forma, de acordo com as fés delas. Não me diga isso, que eu vou ver de outra forma. Não me diga isso. Eu tenho amigos ateus. Agora, eu acho que o melhor para a sua vida... Desculpe, tudo bem? Tudo ótimo. Sim, mas eu acho, se você me perguntar, que o melhor para a sua vida não é o ateísmo, mas eu respeito a sua opção. O fato de eu aceitar você ser da forma que você é, não quer dizer que eu deva entender que você está correto. Mas você não tem que entender nada. A vida é minha. Você tem a sua vida, você tem um entendimento sobre a sua vida. Então, que é o seu direito. Assim como eu tenho o direito de ter um entendimento sobre a minha vida. O Senhor disse que eu iria tratá-lo de uma forma específica. Não só você, os cristãos. Então o Senhor que está dizendo como eu devo me comportar. Não estou dizendo. Eu estou dizendo como os cristãos se comportam. Você referiu a mim dizendo como eu deveria me comportar. Eu estou dizendo que eu não me comporto assim. Estou lhe perguntando. Isso não tem muito a ver com o tema, mas o senhor pode ficar tranquilo, que eu não tenho absolutamente nada contra o senhor. Mas a tolerância, deixe-me dizer, não tem a ver com dizer que todo mundo está correto. Tolerância tem a ver com dizer que o direito que eu tenho de levar a minha vida da forma que eu quiser, o senhor tem de levar a sua vida da forma que o senhor quiser. Obrigado, viu? Meu intuito é que todo mundo venha. Eu estou aqui escolhendo aqui, mas o intuito é que todo mundo venha. Meu nome é André Dutra, tenho 46 anos e trabalho com comunicação. Professor, como vai o senhor? Como é seu nome? André, prazer, André. Nós temos 1 minuto e 28, o senhor quer falar a metade e eu tento responder? Vamos lá. Então, eu tento... A palavra está com o senhor. Bom, pelo que eu vi da sua explanação, eu acho que essa frase está mal colocada, na verdade, né? Porque uma coisa não elimina a outra. A gente não pode trabalhar de forma excludente. É claro que seja no âmbito familiar, 2 homens, um homem e uma mulher, 2 mulheres, uma mãe solo, a criação, a moral, o principal vem daí, vem do âmbito familiar. Mas a escola, ela serve e ela deve servir como um complemento da educação da criança. Porque é ali que a criança vai ter contato com outras pessoas, com outras famílias, no ambiente social. É ali que ela também vai ser formada, e não só dentro de casa. Deixa eu só falar quanto tempo que resta. Em parte eu concordo com o senhor. Quando o senhor diz que a moral vem da família, eu concordo com isso aí. A moral vem da família. A escola deve agir subsidiariamente, o que não está fazendo. Está querendo ocupar o protagonismo desta ação em vez de ensinar. E a consequência disso é que nós temos analfabetos num grau generalizado que gerarão analfabetos funcionais. Então, eu estou do seu lado. A família é que tem que educar. A escola cabe ensinar. Bom, pois bem, acabou o tempo. Muito boa colocação. É isso mesmo.